para quem conhece um pouco de tecnologia, né, a gente tem a linha de Oracle, que é a parte de banco de dados, né, a gente tem administrador de banco de dados, programador de banco de dados, tem uma linha bem grande de trajetória, e a gente tem a parte de ERP, seja sistema de gerenciamento financeiro, contabilidade, RH, comercial, e o maior se chama SAP, ou SAP, né? Só que a academia, para fazer a formação básica, que chama Basics de SAP, na época, a gente está falando em 2005 para 2006, 2006, era 25 mil reais na época, eu nem sonhava em ter 25 mil reais guardado, imagina gastar 25 mil. Né? E o Oracle era, eu lembro que a formação inteira era, eu acho que 3 mil reais mais ou menos. Né? E eu falei, pô, isso aqui eu consigo parcelar em 12, eu lembro que foi 12 cheques de 250 reais, e eu consigo fazer esse caminho. Então, o caminho do SAP de dizer não, esse não é meu caminho, isso é muito importante as pessoas darem um basta nas coisas. Cara, não, esse não é meu caminho, porque não me cabe. Não adianta eu sofrer, querer, cara, isso não me cabe agora. Eu posso fazer Oracle, ganhar dinheiro aqui depois e ir para SAP. Tanto que eu tinha essa visualização. Falei, cara, eu vou fazer Oracle, quando eu ganhar um dinheiro com Oracle, eu venho e vou ser gestor de banco de dados de SAP. Aí eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Aí minha vida rumou muito mais para gerenciamento de tecnologia do que essa parte de ERP. Né? Mas é saber dizer, não, cara, isso aqui não me cabe, isso aqui me cabe, então eu vou fazer o melhor nisso aqui, aí você nem olha pro lado. E arrepia aqui, sem frustração, porque eu acho que a pior coisa que tem é a galera carregar amarra ou corrente. Ah, se eu tivesse no SAP, eu estaria mais feliz. Se eu tivesse ali, eu estaria ganhando mais. Não, cara, aquilo não existia para você. Dava para fazer aquilo? Não, não dava. Então essa história acabou. Vamos seguir aqui, ser feliz aqui, se dedicar aqui. Tanto que quando eu decidi ir para a Oracle, ali voltou o Antunes Tenente. Eu falei, eu vou ser o melhor cara disso aqui. Eu lembro que tinha 6 módulos para tirar a certificação, que eram 3 certificações. Do primeiro módulo eu já tirei a primeira certificação. Porque eu falei, por que eu vou esperar 6 módulos para tirar a primeira certificação, que é referente ao primeiro módulo? E aí foi assim que começou eu dar aula de tecnologia. Porque eu tinha acabado de passar na prova, empolgadão, com gaiola na perna, fui para Paulista, comecei a contar para os alunos o que eu tinha feito para passar na prova. Em resumo, comecei a falar às 6 horas, foi acabar às 10 horas da noite. E o dono da escola ficou na porta, deixando eu falar, eu anotando, explicando as coisas. Quando eu terminei, ele me convidou para dar aula. Aí eu passava num módulo, passava na certificação, dava aula do módulo anterior. E aí, isso foi... Ativo, frenético. Porque aí eu tinha muito tempo, né? Não tinha nada para fazer, só estudar. Mas eu sabia que eu finalizando aquele 1 ano de formação, e se eu tivesse as 3 certificações, eu estaria contratado no momento seguinte. Foi exatamente o que aconteceu. Eu sabia... Por que eu sabia? Aí você falando, Túlio, como que você sabia? Porque eu olhava as vagas de tecnologia. Eu lembro que tinha TI Exames. Isso naquela época que ainda procurava-se vagas em jornais e... Naquela época não era jornal mais, não. Era site mesmo. Tinha TI Exames, tinha a Cato. E aí o que eu fiz? Eu comecei a olhar as vagas que mais pagavam e o que os caras pediam. Então todas as vagas de banco de dados tinha que ter a certificação básica, que era a que eu tinha tirado no primeiro módulo, e tinha que ter mais uma certificação. Então o cara pedia, por exemplo, você tem banco de dados e redes, você tem banco de dados e programação, você tem banco de dados e gerenciamento. Aí o que eu fiz? Eu anotei todas que tinha, aí me aprofundei em banco de dados, foi onde eu mais me aprofundei no início da carreira de tecnologia, e aí eu acredito muito na carreira em T, que a gente fala, né? Hoje, na verdade, é uma carreira e até hoje, pontas. Como empresário, você segue acreditando muito nisso. Você ter um conhecimento generalista em várias áreas e você se aprofundar em mais de uma, que é o generalista especialista. No quartel eu aprendi isso. Eu era um cara especialista em infantaria e também especialista em comunicações. As forças especiais do Exército, as Forças Armadas, as tropas especiais, normalmente o oficial tem 2 ou 3 especialidades. Então ele é um cara de infantaria com explosivo, o cara é de infantaria com paraquedismo, o cara é de infantaria com químico, o cara é de infantaria com gerenciamento de crise. E eu trouxe esse conhecimento para a tecnologia, eu falei, cara, qual que vai ser minha diferença perante a todo mundo? O cara vem aqui e fala, eu tenho Oracle e redes, que seria a Cisco. Aí o outro, eu tenho Oracle e Java, que é programação.
Eu tinha Oracle e todas as outras certificações básicas. Então, isso foi o grande diferencial. Tanto que foi engraçado, né? Que vários lugares que eu mandava meu currículo, os caras achavam que era mentira. Isso mesmo, sem ter cursado nenhuma faculdade, sem ter Não, começado faculdade nunca ninguém me perguntou. Nunca, nenhuma entrevista me perguntaram de faculdade. O cara olhava, né? Aí eu tinha a experiência no quartel, então justificava um pouco da parte de TI. Mas a pergunta é o cara, como que você fez para tirar todas as certificações? Como que foi teu caminho? O que você faz? Como que foi isso? O que você conhece? Eu queria até perguntar sobre isso, porque a gente está na terceira parte, basicamente, que você determinou algo e cumpriu aquilo lá. Falou que queria agrar, que ia ficar com ela, foi e ficou. Foi pro exército, falou que ia ser o melhor brevetado de tudo, foi e fez. Entrou em tecnologia de novo, foi e fez. E isso não é o caminho convencional que todo mundo fala de, não, vou sair da faculdade, vou entrar em tal carreira, vou me especializando. Não, você chegava naquela área e fazia tudo que tinha que ser feito. Da onde vem, o que diferencia isso em você e o que isso pode ser aprendido por todos os outros? Aí são duas coisas. Uma coisa pessoal, que eu aprendi a lidar com isso, que é ego. Então eu me sinto bem. Eu falo, pô, eu gosto de ser respeitado. Né? Eu busco respeito. Então, vamos dizer que essas certificações, esses brevês, são chaves. Então cada brevet abriu uma porta para mim. Então se eu chegasse no quartel e fosse só tenente temporário, eu era mais um tenente temporário. Aí eu percebi que, eu era um tenente temporário primeiro colocado, porque eu tinha medalha de primeiro colocado. Então já abriu uma porta. Eu já ia onde estavam os primeiros colocados de turma. Aí eu falei, como que eu me diferencio dos primeiros colocados? Eu falei, cara, eu vou ser um cara que vai ter um brevet. Por quê? Tinha reunião que eu não ia e os caras eram brevetados. Eu falei, cara, eu preciso abrir essa porta. E aí eu ia lá e fazia o curso ou a certificação. Em tecnologia, eu percebi a mesma coisa. Então, para mim, era uma coisa de reconhecimento próprio, provação. Para mim, seria desafio. E eu consegui me desafiar, eu sou movido por desafio. Então, tirar cada certificação era um desafio para mim, como tem gente que gosta de subir montanha e colecionar montanha, mas você gosta de colecionar corrida. Então, para mim, era uma coleção de desafios que eu venci. E além de eu ganhar um desafio próprio, isso abriu uma porta profissional. Então, sempre por ter uma certificação, por ter algo diferenciado da média, eu tinha possibilidades maiores. Então, eu sempre olhei como isso. Eu falei, cara, eu preciso ser diferenciado. Esse diferenciado, você olhava sempre também o quanto você seria recompensado financeiramente? Ou era mais a questão de eu quero ser mais e mais? Não, Luque, é que na verdade a questão principal era olhar a fragilidade e transformar isso numa fortaleza. Então, tipo, eu não tinha faculdade. Isso é uma fraqueza. Onde eu vou conseguir emprego sem faculdade? Aí como que eu falo, não tenho faculdade, me ajuda? Não, eu tenho 17 certificações, cara. Faculdade para quê? Eu conheço mais que os professores, dou aula para os professores. Aí acabou. Aquela fraqueza, não que eu escondo ela, mas ela fica obscura, ela fica omissa ali. O cara não se preocupa com isso. Era a mesma coisa que eu falei do temporário. O cara via que eu tinha, montanha, caatinga, todos os cursos, o cara fala, o cara conhece, o cara vai discutir comigo de montanha do mesmo jeito que ele discute com um cara de carreira. Então ele não está preocupado com eu ser temporário. Então o que eu fiz foi isso, sempre analisar onde eu posso ser forte, analisar onde eu posso ser fraco. Sempre eu fiz isso. Então no quartel eu analisei, cara, quais são os principais cursos que tem na minha brigada? Eu era de uma brigada aeromóvel, de helicóptero. Falei, cara, são esses cursos. Quais são os cursos mais fodas? Quais são os cursos mais disputados? Quais são as melhores viagens que os caras fazem? Quem são os tenentes que são chamados para as coisas? Quem são os tenentes que são promovidos primeiro? E aí você consegue reconhecer padrão. Você fala, o cara tem esse curso, tem esse curso, tem esse curso, tem esse curso. Tecnologia é a mesma coisa. Peguei os sites e vi, cara, quais são os melhores salários? Quais são as certificações que os caras têm que ter? Tem que estar formado na USP, formado na PUC. Não, isso aqui eu não tenho. Então eu não vou concorrer a essa vaga. Não. O que pede além disso? Pede essa e essa certificação. Beleza, se eu tiver todas essas certificações e não tiver faculdade, o que eu vou concorrer? Eu vou concorrer com alguém que tenha faculdade e não tenha essas certificações.
e eu tenho a certificação e não tenho a faculdade. Quem que o cara vai escolher? Eu provei para mim mesmo que o cara me escolheu. Porque lugares que eu ia, que tinha um cara com a faculdade, com as certificações, eu não passava. Eu fui para vários lugares trabalhar. Eu lembro que eu fui um lugar que eu queria trabalhar muito em tecnologia, que era do lado da minha casa, que é a EDP, que era Eletropaulo antigamente, era um puta trampo, os caras mó legal pra caramba. Só que entrou lá um cara que tinha PUC e tinha as certificações que eu tinha. Eu fui umas 4, 5 vagas que quem passou foi quem tinha os dois. E aí quando eu fui contratado na Siemens, eu não precisava de faculdade porque eles precisavam daquelas certificações que eu tinha e não encontraram ninguém que tinha faculdade e as certificações. Então é oportunidade. É você estar preparado para a oportunidade. E essa história se repete... Minha vida inteira. Na sua vida inteira. Exato.